Olá, tudo bem com você? Professora Ana Cláudia Machado Silva, aqui da Academia de Radiologia. Então, nesse vídeo de hoje, como você está acostumado, toda semana nós resolvemos aí uma questão exatamente aí desta nossa bibliografia. Nós tratamos aqui de diversos temas e hoje nós vamos falar de um que é proteção radiológica aí que está relacionada diretamente ao paciente. Vem comigo para entender aí esses fatores, porque eu já vi muita questão de concurso abordando essas questões. Não está escrito aqui na Academia de Radiologia? Já aproveita e se inscreve para não perder nenhum conteúdo semanal. Vamos lá então. Então essa questão ela aborda a proteção do paciente da exposição desnecessária à radiação inclui. Então vamos ver aí cada um desses fatores. Então vem comigo. Então, o primeiro fator é o uso do colimador. Então, vamos pensar assim, o uso desse dispositivo, ele protege ou não protege o paciente? Essa é a análise que a questão exatamente está pedindo aí. E aí, o que você acha? Usar a colimação, ela vai ou não proteger o seu paciente? E aí, vamos sempre analisar como verdadeira ou falsa afirmação. O que você acha? Quando você colima a região aí direitinho que você vai radiografar, isso está protegendo ou não seu paciente? Então, espero que você tenha falado que sim, isso protege. Então, é uma afirmativa verdadeira. Lembrando que os colimadores são feitos aí de chumbo e ele vai fazer o quê? Ele vai permitir limitar a radiação desnecessária no paciente. Então, isso é muito importante, o uso aí desses dispositivos. Vamos para a próxima. O uso de técnica de alto kV protege ou não protege? Aí comparando com a técnica de baixo kV. Protege? O que você acha? É uma afirmativa verdadeira ou falsa? Então, pensando em proteção, é uma afirmativa verdadeira. Vamos agora entender por quê. Porque quando a gente usa a técnica de alto kV, o que vai acontecer? Os fótons aí de baixa energia, que esses sim contribuem aí para a dose do paciente desnecessária, para uma dose desnecessária. Nesse caso, eles vão ser já filtrados antes de atingir a pele do paciente. Quando a gente está usando técnica de alto kV, nós diminuímos aí esses fótons de baixa energia, que já serão também absorvidos lá no filtro. Vamos para o próximo. O aumento da distância foco-filme, aí, protege ou não protege o nosso paciente da radiação desnecessária? Aqui a gente vai precisar lembrar de uma questão muito importante, que é o fator, distância. Então, também essa é uma afirmativa verdadeira. Então, quando a gente, por exemplo, dobra a distância, o que vai acontecer com a dose de radiação? Ela vai diminuir significativamente pela potência de 2, com o quadrado dessa distância. E aí, pensando, lógico, se a técnica permitir, então a gente está olhando o fator isoladamente, aí tem as consequências dele, mas aumentando distância, a gente já reduz dose. Então, essa é uma afirmativa verdadeira. Vamos para a próxima. Uso de telas rápidas, e aí? É um fator que protege ou não protege o nosso paciente? O que você acha? Então, espero também que você tenha dito aí que é uma afirmativa verdadeira. Porque o que a gente tem? As telas rápidas, elas vão ter um fator mais alto de conversão, e aí vai ser capaz de nos fornecer a imagem aí com alto sinal de saída, usando uma menor quantidade de fótons, usando técnicas de valores menores. Então, também protege. Você tem isso disponível? Então, use. Se não tem, aí não tem jeito. Mas saiba que esse é um fator que impacta, sim, na proteção do paciente. E aí, vamos para a última. Então, a questão do uso de grades protege ou não protege seu paciente? Essa aqui é uma questão muito importante. Então, você vai já saber por quê. O que você acha? Usar a grade antidifusora, que é essa que a gente está falando aí, vai proteger o paciente ou não? Então, aqui é importantíssimo. Isso não protege, é falsa, não protege o nosso paciente. Exatamente porque, qual a função da grade? Ela reduz o espalhamento no receptor de imagem. Então, com o uso da grade, o fator de exposição ainda deve ser aumentado,
justamente para compensar o uso dessa grade. E aí, quando a gente aumenta já os fatores de exposição, a gente já está aumentando a dose no paciente. Então, o uso de grade, pensando assim, ela não vai proteger o paciente da radiação desnecessária, justamente porque ela é colocada após o paciente e ela tem essa finalidade de absorver aí, diminuir a radiação espalhada no receptor de imagem. Então, viu como é importante ter esse olhar mais técnico, um olhar mais preciso, um olhar específico, e aí é o domínio das tecnologias com a base toda na física que nos ajuda a fazer essa análise. Então é muito importante que você esteja aqui aprendendo a analisar, a desenvolver seu raciocínio. Então, se esse vídeo foi importante para você, se você aprendeu, fez uma revisão de alguma coisa que você aprendeu, deixe aqui o seu joinha e compartilha também com seus amigos para que eles possam também aprender assim como você. Então, qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!